Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Vamos finalmente vir conhecer aqui, um pouquinho atrasado, o C3, porque eu tive problemas de saúde e tal, e agora eu tô probleminha nas córneas e tal. Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, que eu tô me abarrando. Um abraço. Mas estou aqui, firme e forte, na correria do dia a dia. E aí, finalmente, aqui, o C3, o novíssimo C3, que marca assim a continuação da nova revolução da excelente Citroën. Eu costumo dizer assim nas rodas de amigos que quem gosta de carro, quem curte carro, curte Citroën. E a gente que viu tantos Citroëns revolucionários lá no final dos anos 80, nos anos 90, e vê ela ressurgindo, primeiro com o C4, que veio arrebentando. É engraçado que o C4 é aquele SUV que ninguém dá nada por ele, mas ele é um carro de 7 segundos quando é a versão turbo, quer dizer, é muito legal, sem perder a dirigibilidade. E aqui, o novíssimo C3, que tem a mesma plataforma do irmão 208, porém, ele tem uma proposta mais assim despojada. Você vê até pela carroceria mais quadradinha, mais remetendo a um SUV. Ele não é um SUV, ele parece SUV, ele tem altura de SUV, ele tem ângulo de entrada de SUV, ele tem ângulo de saída de SUV, mas ele não é SUV, ele é um hatch subcompacto. E se é subcompacto, ele vem para brigar, por exemplo, nas primeiras versões de entrada, com o Fiat Mobi e o Renault Kwid. Predicados ele tem de sobra para isso. É um carro assim, o que acontece? Por que ele tem essa impressão assim de SUV? Primeiro que ele realmente, na categoria, ele tem quase 4 metros. Isso para um subcompacto é bastante coisa. Tem a maior largura da carroceria, o que a gente vai conferir que tem um pouco mais de espaço interno. Tem a maior altura da carroceria, contribui para o espaço interno. Mas o mais interessante é que ele tem, olha só, o capô, ele é alto e horizontal praticamente, então isso dá um ar mais parrudo, somado ao fato que ele tem os para-choques emborrachados assim, isso assim dá reforça, né, a ideia do carro parrudo e mais alto, até ainda mais com a aplicação dessas molduras nas caixas de roda. Olha o para-choque traseiro como é que fica, então o carro dá aquela aumentada, bem interessante mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar por dentro. Mas assim, o que acontece? A Citroën está assumindo uma posição, vamos dizer assim, de grupo de entrada na Stellantis. Mas eu sempre vou cair comparando com 208, tem até um aqui. Então vamos dizer para você que ali seria uma linha mais de luxo e aqui seria mais uma linha da razão. Inclusive os pilares da Citroën para o lançamento desse carro está se baseando em 3 na realidade. Primeiro deles, o design, realmente um carro diferenciado. Você vê que tem muito para-brisa aqui, tem essas linhas retas aqui, então, e com essa pegada que, especificamente no caso então dessa versão aqui, que é a versão topo, fica mais off-road, meio, nesse viés. Então, com duplo chevron, com essa DRL aqui, ó, fazendo um Y. Então muito maneiro, isso que é uma tendência aqui, né? A gente tem no C4, que é esse farol aqui à parte, tipo também na Toro, né? Que eu acho que fez super sucesso. Você tem como personalizar o carro, existem muitos acessórios, como por exemplo esse aqui que está contando com essa moldura no farol de neblina. Você tem como botar aqui também, mudar a cor disso, mudar a cor do teto também, pode ser preto ou branco, esses air bumps assim laterais. A roda pode ser escurecida, pode ser diamantada como essa. Existem vários equipamentos, na realidade, se eu não me engano são 50 acessórios. Então para realmente dar o carro ter a cara do dono. Bom, o outro design, lógico, né? Peraí, quando fala em design tem que falar design interior também, né? Mas já vou falar com um pouco mais de calma, mas é bem interessante mesmo. Vamos lá. O outro pilar seria o pilar do conforto. Então assim, a suspensão, agora eu não vou andar com carro, mas a suspensão é calibrada, não é tão rígida. Isso aí já se sabe, já andei com carro, só que não gravei. E você tem aqui a suspensão independente na frente e o eixo rígido atrás, mas privilegiando o conforto. Lógico que não vai ser em detrimento da estabilidade, mesmo o carro sendo mais alto. A gente está falando de 18 centímetros de altura, é o maior da categoria.
e o entre-eixos também é bem acentuado e que traz o conforto que realmente você olhando, principalmente, você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma coisa diferente. Todo mundo mede conforto pela frente, vou medir conforto por trás. Por quê? Na frente, todos são homens, mas aqui que a gente diferencia homens de meninos, porque olha só, olha o conforto, olha inclusive a altura, bem interessante isso. E esse aqui tem 1,60 m de altura, maior da categoria, bem bacana mesmo. Bom, a gente falou do pilar design, falou do pilar conforto, e agora falando do pilar, vamos dizer, racionalidade. Na verdade tem um outro nome, mas ele diz respeito à relação custo-benefício. Esse carro ele começa com quase R$69 mil. É a versão Live, são 4 versões, mais a First Edition, que é uma série limitada agora do lançamento, de cerca de 3.500 carros. Então você começa na versão Live, que é 1.0, tem a Live Pack, tem a Fuel, que aí passa a ter a opção de 1.6, e tem a Fuel Pack, que é sempre 1.6, só que lá é automático 6 marchas, as demais são manuais, mecânicos, de 5 marchas. O 1.0, então, vamos falar um pouco da Live. Ela é 1.0, é o Firefly 3 cilindros da Fiat, mágico e vencedor, tem entre 71 e 75 cavalos e dá cá mais ou menos entre 10 e 11 kgf de metro de torque. Um motor muito elástico, muito econômico, as relações de marchas são curtinhas, então o carro anda muito bem, não bebe nada, e um motor que está mais do que aprovado, testado, muito testado no Argo, então é um vencedor. É um trunfo que a Citroën e o Peugeot, né, no 208 tem na gama, nos modelos de entrada. Bom, enfim, falamos de motor, o que mais que a gente tem que falar? Ah, sim, então o Live, ele já vem com ar-condicionado, ele já vem com vidros elétricos dianteiros, ele vem com travas elétricas, ele vem com controle de estabilidade, por exemplo, já vem com monitoramento de pressão dos pneus, isso é uma coisa bem interessante que os carros hoje em dia têm. Que mais? Vamos fazer uma colinha aqui? Tem uma colinha aqui, ó. Ah, sim, você tem as rodas 15 polegadas, aqui no caso do Live de entrada é calota, e tem assistente de saída em rampa, também bacana, bem interessante, principalmente carro mecânico. Automático não vejo lá muito sentido não, mas mecânico ter isso, bem interessante. Freios ABS e os airbags, são 2 airbags. O computador de bordo também tem. Do Live, aí entra o Live Pack. O Live Pack, então, é o seguinte, continua com o motor 1.0, porém ele passa a ter a Citroën Connect de 10 polegadas, que é essa MIDI aqui, que é pareável com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, o que é bem interessante. A maior do segmento. A chave passa a ter telecomando e o banco do motorista ajuste de altura e passa a ter limpador e desembaçador traseiro. E tem uns opcionais aqui, Protection Pack e tal, daqui a pouco a legenda complementa isso. Finalmente a gente vai para a Fuel. Aí a Fuel é aquela que passa a ter opção do motor 1.6 de 120 cavalos, já usado no falado 208, entre 113 e 120 cavalos, na casa de 15 kgf de metro de torque. E aí sim, os vidros elétricos passam a ser todos, e não somente os dianteiros. Você passa a ter as barras do teto da cor preta, como esse aqui é, alarme, retrovisores passam a ser elétricos, as rodas passam a ser aqui, ó, essas aqui, de 15 polegadas, e não calotas. As luzes diurnas, bem interessantes, bonitas, essa assinatura. E o chevron, eu ia estar esquecendo, ó, que lá é cinza, aqui é cromado. E aí as opções tem o teto Biton, que pode ser preto ou branco, o Protection Pack e o Comfort Pack. Finalmente, quando a gente chega na Fuel Pack, que é a topo de linha, aí sim, você tem aqui o câmbio automático de 6 marchas, sendo que você tem câmbio automático de 6 marchas, você tem a opção aqui, ó, o modo Eco, que aí contém a potência no motor e, como o próprio nome induz, visa a economia. Câmera de ré também passa a ter, farol de neblina, somente na Fuel Pack, e o volante revestido em couro aqui. Vamos falar do interior do carro. Bom, é uma proposta de carro racional e assim, o acabamento não é primordial, não é a pegada dele. Porém, pode ver, ó, é sempre mesmo plástico duro, não tem soft touch aqui, porém tudo é muito bem encaixado. A gente tem que ser justo isso. Muito bem encaixado, não há problema nenhum. O estofamento, ó, é de muito bom gosto,
com esse toque azul aqui. As saídas de ar, vamos sentar nele aqui. Olha aqui. Eu diria que eu tenho que chegar um pouquinho para trás. Não, tá aqui, essa seria a minha posição. Olha que interessante o carro. Muito, deixa eu tirar aqui o som para não ter que pagar direito autoral aqui. Olha, gente, o volante aqui no caso é revestido em couro. Ele tem a regulagem, peraí, deixa eu mexer aqui, a regulagem de altura. O painel é digital, tenho aqui o computador de bordo e tal, não existe o conta-giros. É um painel simples, não é engraçado, de bom gosto. Eu achei tão bonito assim, diferente essa saída. Aqui o comando do retrovisor elétrico, aqui travamento e tal. Interessante. Comandos do som no volante. Ar-condicionado uma única zona. Tem uma tomada USB aqui, eu tenho uma de 12 volts. Porta-copos, um porta qualquer coisa aqui. Bom, vamos lá, gente. Esse carro é realmente, a gente olha aqui nele, ele é um carro racional, mas ele é muito bem construído. Tô vendo aqui, ó, isso aqui azul, bonito, bonito mesmo, de bom gosto. Interessante, ele é alto pra caramba. Tem um espelhinho, tem espelhinho, legal, bacana, não esperava que tivesse não. Perto da proposta racional dele, eu diria que tá vindo até mais do que eu imaginava. O volante, ó, bonito, bacana. Muito, muito bonito mesmo. E eu tô numa posição alta aqui, sendo que eu não mexi na altura não, né? Tá como tá mesmo, mais baixo. Interessante, interessante mesmo.